Está iniciando Arte Alemcast. Pessoal, nossa caneca, Pandim, que tá patrocinando aí. Se você quer presentear alguém, a Pandim aí, ó, é a melhor parte para poder lembrar e te ajudar, tá bom? Vai estar o link aí no vídeo. Vamos lá, o nosso convidado de hoje vai falar sobre Ifá, apresentar o que é Ifá. Eu particularmente eu não conheço nada, então tem muita coisa para poder aprender aqui. E então é isso. Seja bem-vindo, Ronald. Muito obrigado, Caio. Obrigado pela oportunidade aqui, expor um pouquinho sobre o trabalho de Ifá, né? A iniciação, como funciona, de onde vem, tudo isso. Legal, legal. Vamos falando do como começou o Ifá, o que é o Ifá? Olha, o Ifá é uma sabedoria milenar. Não se sabe exatamente quanto tempo ele se iniciou, mas o antigo, eles falam que há mais de 10 mil anos. Na verdade, é uma informação que vem sendo canalizada e vem trazida para a gente se alinhar com os nossos caminhos de vida. Certo. O que nós chamamos de Odu. Caminhos de vida. Aqui no Brasil chamam de Odu. E em Latinoamérica falam de Odum. É diferente. Tem algumas nomenclaturas divergem, mas vem sendo o mesmo significado. Mas qual é a origem Ele do vem Ifá? da África Ocidental. O primeiro contato de Ifá, ele vem através da África Ocidental. Mas os estudos, os tratados de Ifá, eles contam que ele fugiu do Antigo Egito. Certo. Porque no Antigo Egito estavam acontecendo vários trabalhos espirituais onde não estavam sendo de uma maneira positiva, estavam acontecendo muitos trabalhos que não eram bem vistos. Então, a espiritualidade, ela acabou, e as pessoas que manipulavam esses conhecimentos de Ifá, porque são muito profundos, Certo. eles acabaram indo para África. E eles também recorreram ao mundo inteiro buscando outros conhecimentos. Então, o Ifá é uma recopilação de informação do mundo inteiro para a gente poder se alinhar com as nossas dificuldades, porque cada pessoa representa um código, representa um Odu. E cada Odu, ele pode estar no positivo ou pode estar no negativo. Então, nós temos só dois caminhos. Nós temos o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio, ele depende muito do estado positivo ou negativo. Só tem dois caminhos. Esse referente de livre-arbítrio, Ronald, de vez em quando eu fico em dúvida. Será que a gente realmente está no livre-arbítrio? A gente tem um livre-arbítrio de escolha? Ou será que a gente é induzido a escolher? Olha, Ifá conta que antes de nascer, antes de vir aqui na Terra, nós recolhemos nossa missão, né? Nós viemos com uma missão. E quando chegamos aqui na Terra, nós devemos cumprir essa missão. Então, o livre-arbítrio está entre você conseguir aquilo que você se planejou antes de vir aqui na Terra ou fugir do caminho no qual você se programou. Pode ser qualquer outra coisa, mas seria o lado negativo, o lado escuro daquele caminho. Então, só temos dois caminhos dentro do livre-arbítrio. Entendi. Isso é interessante, hein? Exatamente. É interessante que, pelo que você falou aí, a gente tá aqui para poder... antes de vir, a gente já escolheu. Exatamente. A gente tem que vir para poder cumprir, mais ou menos. É isso? Um exemplo. Você vai na escola, criança, né? Você se identifica muito com uma matéria. Você vai muito na matemática, você vai na racional, né? Aí, caramba, você tira a melhor nota, aí vem de repente geografia, você não se identifica. Então você já tem um caminho predestinado dentro das exatas, entendeu? Então tem algumas coisas elas vão se encaminhando no decorrer do caminho, do crescimento, do desenvolvimento. E para tudo isso é necessário adquirir informação e conhecimento, porque o nosso espírito a gente sente aqui, nossa, eu gostei daquilo, vou fazer aquilo que eu sinto que aquilo vai dar certo. Não é verdade? Certo. Não, sim. A gente como eu falo, a gente tem um sexto sentido dentro da gente, o que é certo e o que é errado, né?
mais ou menos. Exatamente. Mas aí, se a gente não escuta o nosso interior... Acaba se dando mal. Exatamente, exatamente. Explica mais pra gente. Primeiro, antes de continuar, Ronald, você não é do Brasil, né? Conta um pouco sua história, de onde você é, Sim. a sua vinda pro Brasil, né? Quanto tempo de IFA que você tem. Passa isso aí pra galera. Perfeito. Venezuelano, iniciado em IFA afro-cubano, né? Ele diverge um pouco do IFA afro-brasileiro, né? Algumas tradições, mas os códigos sempre são os mesmos. E cheguei aqui no Brasil em 2008, sem falar português, só falando espanhol. E na época eu não era iniciado, foi em 2008. Em 2009 eu me iniciei dentro do culto de Ifá, mas não foi para o Ifá. Eu me iniciei dentro do culto Orixá para me tornar o que chamam de Babalorixá, que seria Sim. o primeiro caminho para poder chegar a Ifá. Não se atinge Ifá sem antes contar com a bênção do anjo da guarda, que chamamos anjo da guarda. Ou o Certo. orixá de cabeça, tem gente que chama anjo da guarda, mas essa nomenclatura seria o quê? O orixá que representa a cabeça que vai te defender sempre, independente de qualquer situação. Então é um guardião. É um guardião. É um E guardião. ele se acopla com o que chamamos de Ori. O Ori, ele representa a nossa própria cabeça. Representa, dentro de estudo científico, ele é considerado a glândula pineal. Pô, legal. Glenda Pinual. Então, quer dizer, é o carro-chefe, digamos assim? Exatamente, porque o nosso cérebro, ele realmente, ele é um catalisador de informações do campo astral, através dessa glândula pineal. O cérebro é apenas um computador e a glândula pineal é a nossa antena com o mundo espiritual, Sim. que seria também a nossa missão de vida. É que nem fala da muleira da criança, quando a criança ela nasce, tem uma muleira no cérebro, Exatamente. que tem que tomar cuidado para não bater, algo parecido. Então, Sim, isso sim. digamos que é a nossa antena É a nossa espiritual. antena, é a nossa antena, porque tudo se conecta aqui, na região da cabeça. Nós temos os olhos que comandam tudo, nós temos olfato, o paladar, temos tudo aqui na cabeça. É o que comanda o restante do corpo. O sistema nervoso central que comanda o sistema nervoso periférico. É uma ciência dentro da espiritualidade. Caramba. O IFA, ele muda de país para país? Porque eu vi que pelas pesquisas, IFA em Cuba, Nigéria, que você falou agora, você falou Egito também, tem do Brasil. Pode dar alguma diferença de país para país? Ou é tudo igual? Ou não? Só muda o local? Olha, existe. É assim como diversas casas de Umbanda, casas de Candomblé e todas as outras casas espirituais da tradição Yorubá. Cada um tem um método diferente, cada um tem uma qualidade, cada um tem sua assinatura, não tem? Então, Certo. cada casa dentro de Ifá, eles também têm os maiorais, né? Que seria o pai de Ifá principal, que inicia os outros filhos de Ifá para aprender de acordo ao ensinamento que esse principal recebeu informação. Então, o Ifá afro-cubano vem muito da linhagem dos africanos que se instalaram em Cuba, né? Certo. Através da escravidão. E houve um sincretismo da cultura yorubá, afro, os orixás, com o catolicismo. Esse catolicismo, ele se sincretizou, por exemplo, São Francisco de Assis. Ele é considerado Orumila, né? Orumila, que é o representante do oráculo de Ifá. Certo. Então aqui tem uma sincretização para ter uma referência, mas não quer dizer que sejam os mesmos. Então muda de Então, de sim, cada para cada casa aqui, por exemplo, fala muito sobre os orixás, Iemanjá, Ogum, Xangô, Yansan. Então, por exemplo, em cada casa afro, cubana e afro-brasileira, por exemplo, as cores de Ogum no afro-cubano vem sendo verde e preto. certo. E aqui no Brasil eles vêm sendo azul. Mas a cor interfere em algo ou Não, não? existe uma cor só para se identificar aquela força. Ah, Não entendi. quer dizer que seja obrigatório, né? Então, cada casa tem suas regras. Pra quem vai iniciar no IFA,
qual é o conselho que você daria, ou qual a dica que você daria para poder, a pessoa que está procurando um IFA? Olha, a pessoa que vai se iniciar em Ifá, ele tem duas etapas, né? Que é o que chamam de, para homens, Aguofacan, que é a primeira consagração de Ifá. Ifá tem duas mãos Certo. dentro do segredo dele. Então, a primeira mão de Ifá, ela é entregue com o do principal de vida, como ele vai viver, qual que é o orixá de cabeça, que a partir daí é descoberto o orixá de cabeça, no qual ele pode ser, que chamam de raspagem, que é a iniciação do orixá de cabeça, que vai ser assentado para se transformar em, que chamam de Babalorixá, ou Pai de Santo. A partir dessa descoberta e o assentamento desse orixá, não ori, no próprio, porque tem que haver uma acoplação do espírito do ori com o orixá para fazer a correção das iniquidades. Iniquidades são os defeitos da própria persona, Certo. que vai corrigir situações de saúde, familiar, todas essas coisas, né? Em parte, não totalmente. E quem tem o caminho de Ifá só é determinado através do próprio oráculo, através de uma consulta do oráculo. Ele vai identificar essa pessoa tem caminho ou não. Não é para todo mundo, porque é uma espiritualidade diferenciada. Sim, Se sim. dizem que pessoas do, do sexo feminino, eles não podem ser que chamam de babalaos Certo. ou os que chamam de Ijanifá. É uma coisa que não existe. Por quê? Só se inicia homens. Na verdade, acontece que as mulheres são seres superiores, mais evoluídos, tanto porque as mulheres são pessoas que têm um cérebro multifuncional. Você concorda? Sim. E talvez eu ia até falar, talvez ela, a mulher queira ou não, ela é um portal da vida também, né? Exatamente. Porque se você vai ver nos cromossomas, eles têm o cromossoma XX. E nós falta só uma perninha, né? XY. Ah, tá. Legal, Entendeu? legal. Então, o que completa a nossa espiritualidade para equiparar a nossa força masculina à força feminina seria a espiritualidade de Ifá, para a gente trazer toda essa força. Porque a força do pensamento, por exemplo, de um ser, de uma mulher com muita garra, com muita vontade de conseguir alguma coisa, ela faz. Já homem desiste muito fácil das coisas, então Nossa, perde, nossa, perde o foco. você falou uma Então é verdade por muito conta dos grande. cromossomas. Verdade. A mulher Então, parece IFA que vem dando essa ela é força. mais determinada nesse sentido que você tá Isso. falando, e é fato também, né? Elas são mais determinadas naquilo, no objetivo que ela impõe, do Sim. que, do que, do que o homem. O homem, Tanto ele. porque a mulher tem 3 vezes mais neurônio do que o homem. Então, superior em velocidade de pensamento. Sim, É bom? Às vezes sim, às vezes não. O lado negativo seria o quê? Provoca ansiedade, porque sempre estão em ritmo acelerados. É por isso que as mulheres precisam de maior atenção no mundo espiritual, porque elas às vezes se atrapalham nessa velocidade de pensamento. sim. E nós homens somos mais calmos, porque não precisamos dessa velocidade. Nós precisamos o homem feito para agir. A mulher foi feita para pensar e organizar. Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, não é para todos. Mas antes disso, é consultado. Vai ser consultado. Existem tipos de mediunidades onde a pessoa não pode ser iniciada em Ifá porque o Ifá fala, não, essa pessoa veio para ser espírita, porque antes de nascer ela pediu, não, eu quero chegar na Terra para cumprir a missão de espírita. Então, quando entra em Ifá, o Ifá vai cortar certo tipo de mediunidade onde ele não vai poder realizar tal coisa. Ah, entendi. Então tem que ser respeitado ao ponto de que quando se realiza eh, a iniciação do culto de Ifá, tem um tempo, período, né, que são 7 dias, né, dentro do quarto de Ifá, tem uns preceitos e tudo mais, a pessoa precisa respeitar tudo isso. Mas quando a pessoa não tem caminho para Ifá e se inicia como Babalaô, a vida da pessoa começa a andar para trás, porque não é a missão espiritual, não é a missão de vida dela. Então,
cada um, por exemplo, tem pessoas que vêm para trabalhar com incorporação, babalorixá, ou pessoas normais, ou dentro da Umbanda, vêm com incorporação, vêm com não sei o quê. Dentro do Ifá, não. A gente seguia através de códigos, a gente utiliza a espiritualidade de uma maneira racional. É por isso Certo, que nós utilizamos bem o instrumento chamado Opelé, que é o mais simples para identificar os códigos da pessoa, que seria certo. a missão, para identificar qual que é a missão de vida da pessoa, com que ele se pode se deparar na vida, quais são as dificuldades, quais são os problemas, quais são os karmas, quais são as pessoas que precisa ter cuidado, quais são as comidas que pode e as comidas que não pode estar ingerindo, porque o nosso corpo tem uma química, e dependendo da frequência da química do nosso corpo, nós não podemos ingerir certos alimentos. Caramba. É Não sabia. complexo. Sim, sim, sim. Não, você tá me falando aí, a pessoa. Desculpa, eu sou meigo mesmo. Eu vou fazer uma pergunta. A pessoa que vai iniciar a outra, ela tem uma responsabilidade muito grande, pelo que você tá me falando. Por que que acontece? Sim, Como você falou, se for iniciar a outra pessoa e aquela pessoa não tiver preparada ou não for para aquele caminho, a sim. vida da pessoa ela vai desandando. Vai desandando, Mas isso exatamente. é através da pessoa que vai iniciar. Como chama a pessoa que vai iniciar? Desculpa, como a pessoa Os que. próprios babalaos. Ah, tá. Os babalaôs que Os vão dar. babalaos que fazem todo tipo de iniciação dentro de Ifá. Dentro Certo. do culto de Ifá. Toda a cerimônia tem o que chamam de APTB de Ifá, que são... as APTB são o lado feminino, as meninas que são iniciadas na primeira mão de Ifá. O que Certo. chamam para homem Aguofaca e para mulher Icofafum. É o nome que foi dado para o primeiro segredo para o lado feminino. Então, a mulher vai receber esse segredo, vai identificar através desses códigos qual que é o orixá de cabeça dela, se determina que deve fazer ou não assentar orixá na cabeça, é determinado através disso. Mas nem sempre é necessário, porque não é para todo mundo. E as APTBs são as que fazem a preparação da comida, a preparação das coisas, para que os babalaos possam trabalhar de uma maneira mais direta, sem tanta, como eu posso falar, sem sair do foco do trabalho. Entendi, entendi. Esses 7 dias que você falou que a pessoa fica resguardada ou preparando ela pra iniciar e tal. Sim, Fala sobre mais a comida. Me interessou. Referente à comida que a pessoa pode comer, não pode comer. Porque aí tem um preparo todo espiritual pra pessoa engrenar. É isso? exatamente. A pessoa precisa ter os preceitos, né? Que cada preceito depende de cada código, de cada Odu de Ifá. Tem que respeitar. Tem pessoa, não, essa pessoa não pode comer feijão carioca, vai te dando algumas diretrizes, porque não bate com tua energia. E dentro da iniciação, as pessoas que vão entrar, muitas pessoas desistem, porque não é fácil. Porque dentro da vida de Ifá, sempre vai ser um teste de como a gente vai estar se comportando o tempo inteiro. E para a gente ingressar dentro do quarto de Ifá, os babalaos que vão participar daquele trabalho, daquela cerimônia, eles são instigados a testar tua paciência. Eles vão Certo. estar falando algum palavrão, eles vão estar falando alguma coisa, para ver se você desiste, entendeu? Então a gente precisa ter moral, a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter força, a gente precisa ter resistência, porque existe um trabalho de força onde a gente tem que lutar simbolicamente para poder chegar na porta do que chama de Ibodum. Ibodum seria o quarto Certo. de Ifá, para bater na porta, porque é uma ritualística, né? Bate na porta para poder acessar aquela espiritualidade. E não se inicia ninguém sem a bênção de Olofin. Porque dentro do quarto de Ifá, o babalao principal que vai fazer o assentamento de Ifá, que não são na cabeça, Ifá não vai na cabeça de ninguém. É aí que está o segredo. Precisa ter o babalao que vai fazer a iniciação de Ifá, precisa ter Olofin, o assentamento de Olofin. É considerado o maior poder dentro da cultura Yorubá e dentro de Ifá. Olofin é considerado Deus, que seria o segredo materializado, colocado dentro de um recipiente específico
que representa aquela força. Então, representa a bênção de Deus dentro do quarto de Ifá. Então, não se inicia ninguém sem a bênção de Deus. Sim, sim. Então, Entendi. Ô, Ronald, pelo que eu entendi, vamos lá. A pessoa, ela vai ser preparada ao decorrer do tempo, poder conseguir fazer inicialização. Tipo assim, é uma fase de preparação para ela. sim, Mas digamos que essa pessoa, ela esteja num local, mas o seu interior, ela não tá mudando. Você entendeu? Tipo assim, ela esteja no local para tentar iniciar, mas ela não tá se reformulando por dentro. certo. Você está reformulando, seria no caso de desistir? Não, tipo assim, ela tá procurando algo, mas por dentro ela não tá evoluindo como pessoa, como ser humano por dentro. Isso pode atrapalhar ela ao decorrer do tempo? Não, não atrapalha. Porque a verdade é quando a pessoa começa os estudos. Dentro do IFA, que eu conheço, afro-cubano, é como se fosse uma faculdade ao contrário. O babalaô, o pai de Ifá que vai iniciar, ele tem que saber que aquela pessoa vai dar certo. Entendi. Ah, então não. Aí pelo começo. Então ele já Ele vê. vai dar certo para poder entrar naquele quarto e se preparar. Quando entra naquele quarto é que começam os ensinamentos de Ifá. Ah, entendi. Então já vai ser uma Então, depois preparação. que entra no quarto, já começou tudo. Lá tem os processos, tem os banhos, tem tudo dentro daquele quarto, né? Entendi. Então, aquela pessoa, ela fica resguardada durante 6 dias e no sétimo dia para o último processo de finalização da, da consagração, onde é chamado de Ijorge. Ijorge, não lembro qual que é o onde fala ele, que a morte, ela procura aquela pessoa que se iniciou dentro de Ifá. Então, cada babalaô que está fora do quarto de Ifá, eles vão carregar um pedaço de espeto de madeira, alguma coisa assim, para fazer uma simulação de que estão batendo nas costas do novo ou dos novos iniciados. Para quê? Para que a morte se assuste e vá embora. Então tem um processo dentro do quarto de Ifá, onde a pessoa tem certo pacto com a morte para que a pessoa consiga realizar sua missão de vida. Só Certo. precisa se dedicar a vida inteira a essa espiritualidade, senão volta à vida anterior. Porque ele será, depois que se inicia como babalaô, ele será os códigos da missão de vida passada e ele te dá novos códigos. Tipo assim, Através de um processo de adivinhação, de reescrita dos códigos. recomeça um novo eu, digamos assim, Isso. renasce um novo eu. Renasce porque dentro do corpo ele se adere um novo campo espiritual que é ele que vai te dar toda aquela força, que é o espírito de Ifá, que se acopla no campo físico nosso, para nos dar toda aquela força e aquele ânimo, só que ele vai te reescrever os códigos de acordo à missão que ele escolhe para você desenvolver. A gente não escolhe. A mesma Certo. espiritualidade te dá a missão nova para você conseguir. Legal. Qual é a diferença entre um babalaô e um lorixá? Babalorixá É ou isso. Ijalorixá. Isso. Ijalorixá são as mães de santo. Os Babalorixá são os pais de santo. E Certo. os Babalaô são os que chamado, a tradução vem falando assim. Babá seria pai, Aô da adivinhação. Entendi. Então, são o grão superior dentro da adivinhação, dentro da hierarquia Yorubá. É a consagração máxima dentro do mundo Yorubá. Aqui no Brasil, eu vi que a Unesp consagrou, né, o IFA, né? É reconhecido culturalmente no Brasil, né? É forte, é forte, é forte. É, antigamente, em Cuba, a Igreja Católica pedia, os padres eles pediam bênção, e na África também eles pediam bênção para os que chamam de pais de santo ou babalaos. Era o contrário, entendeu? Existe um respeito muito grande pela cultura iorubá, Certo. muito, muito grande, porque eles perceberam que a cultura iorubá, as entidades orixás, ele representa não mais do que a força do planeta Terra.
água, terra, vento, montanhas, tudo, as plantas. E cada força foi colocado o nome de um orixá. Sim, sim, Por sim. exemplo, as plantas, quem representa as plantas? Ossain. Ossain é o dono das plantas e é o dono da própria bruxaria. É o que trabalha a bruxaria direto, né? Oxaim, Ossain. Oxaim. É. Então, Ossain é a entidade responsável para quebrar todo tipo de feitiçaria. Nós, dentro de Ifá, temos ele, é um assentamento e é conhecido como um poder dentro dos poderes de Ifá, onde Ifá é o poder principal. Vou fazer uma pergunta. Os outros falam, eu vi alguns comentários, vídeos tal, que quando faz um trabalho tal, ninguém consegue quebrar. Esse é o que você acabou de falar que eu posso ter uma pergunta imbecil, desculpa. Mas ele quebra também ou não? Olha, Que nem você falou do bruxaria, ele consegue quebrar tudo, né? Aí eu vi alguns magistas falando, sim, faz alguma coisa pra uma pessoa, ninguém consegue quebrar. existem forças e forças. Nesse mundo de briga de forças, existem dentro de Ifá pessoas que vieram para fazer os trabalhos de magia. Tem Certo, as pessoas que vieram para adivinhar. Tem as pessoas que vieram para trabalhar com ervas. certo. Então, tem um caminho. Não é todo mundo que vai conseguir quebrar, porque cada pessoa tem um magnetismo diferente de outra. Ah, Cada tá. pessoa tem uma força, entendeu? Então, tipo, aquela pessoa pode conseguir, talvez, mas dependendo por exemplo, o meu do Deifá chama Ogundá que seria o quê? Ogum, a força de Ogum, né, o guerreiro, destrói o senhor da bruxaria. Então, Certo, meu trabalho dentro de Ifá é desfazer tudo que é trabalho ruim. certo. Então, eu tenho o magnetismo e o poder para quebrar tudo isso daí. Legal. Não que eu não seja bom em adivinhação, mas a minha missão de vida dentro do caminho de Ifá foi dado esse. Ah, então, dentro do IFAP, pelo que você me falou, então tem vários segmentos, né? Seja o Tem lado vários positivo, leques. você pode falar? Você acabou de falar agora os leques. Você pode falar mais ou menos, se puder falar, lógico, o segmento dentro do IFA, é, é, antes de a pessoa iniciar, né? Posso falar mestre que vai iniciar a pessoa ali, ele consegue ter esse campo de visão da pessoa para que qual leque que ele vai, qual sentido que ele vai? Ou não? Então, assim, a pessoa que vai iniciar, já ele é determinado pelo próprio Ifá que ele seria o paridor de filhos de Ifá. Ele Certo, seria a única função dele, certo, para que os filhos de Ifá eles crescem, cada um tenha a sua própria função. Então, de acordo o pai de Ifá que vai iniciar os outros, que chamam de alégios, não iniciado, é a palavra, a tradução, é identificar através do jogo, através do oráculo. Se a pessoa vai ser para isso, vai ser para aquilo, então através do oráculo ele vai identificar a qual que é o caminho dele. certo. E, não tem outro método, não tem a intuição, não, porque a gente não trabalha com essa parte de achismo. Embora não seja achismo, intuição é uma coisa muito forte. Só que a gente seguia por códigos binários, porque façam códigos de 1 e 0, igual computadores. Caramba. Só que esses códigos funcionam há tanto tempo, há 10.000 anos atrás, só que não foi colocado dentro de um sistema. Ele foi colocado dentro de outro método. Então a Certo. gente acaba através de 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Eu sei o que a pessoa tem que fazer na vida. Esse é o material que você trouxe, Esse aqui que é o que chamamos trabalha? de Opelé, né? Esse aqui É um o dos Pelé? oráculos principais mais rápidos para adivinhação. Existem outros um pouco mais demorados. Só que esse é o oráculo chamado de Opelé ou Equelé, dependendo da região do país, né? Muda um Certo, pouco a entonação. E ele vem com 4 conchas de coco, né? certo. E esses 4 lados tem 4 lados do lado contrário, não Sim, tem? sim. E tem 2 pernas. Então temos 4, 8, 4, 8. Temos 16 códigos
principais dentro de IFA, que seriam os códigos mestres, ou MEDI. MEDI quando chamamos de duplo. Certo. E quando eles se cruzam entre todos eles, nós temos um total de 256 códigos em totais. Certo. Eu tava pesquisando, eu chegava nessa pergunta, mas você já, Exatamente. já antecipou, então... Porque a gente vai rezando, a gente vai chamando a entidade, os protetores, os guias, os orixás, a força de Ifá, os nossos ancestrais, os nossos antepassados. A gente tem que rezar todo mundo, a gente não pode deixar nenhum espírito por fora. A gente vai mexendo, vai provocando esse som. Certo. E nesse som, quando a gente determina que terminou as rezas de abertura do campo espiritual para poder codificar, a gente joga e ele te entrega um código. Esse é o código que representa a tua energia. Certo. Então, através disso, a gente vai saber o que a pessoa tem que fazer ou não. Ah, E os entendi. perigos pelo qual a pessoa vai passar na vida. É uma mentoria, digamos Ele vai assim, falar né? para frente, vai falar o que está agora e vai falar o que passou. Porque dentro de IFA nós recebemos 3 códigos. O código do presente, o código do passado e o código do futuro. Certo. De como a gente nasce, como a gente vive e como a gente morre dentro de IFA. Mas se o futuro não veio ainda, como conseguir prever? Existe um padrão de comportamento que são repetitivos. Não vem um futuro, mas nós temos uma energia cíclica. Nós morremos, nascemos, vivemos, morremos, nascemos, vivemos, morremos e acabamos trazendo esse padrão. Então, através de leitura, ele vai quantificar o que você fez nas vidas passadas, o que você errou, e ele vai te mostrar a energia do passado e a energia do futuro, onde você errou nas vidas passadas. Porque se não é falado, você vai errar novamente. Então, quer dizer, então a gente renasce novamente para poder corrigir o que a gente não fez no passado. Exatamente, para você não ter que estar reencarnando toda vez. Entendi. Se a pessoa não tá desperta, então ela vai continuar nesse ciclo por vários séculos, digamos assim. Não sei dizer determinadamente quanto tempo, né? Mas quanto mais estiver errando, mais vai repetir. Esse é o material que tem para poder realizar o trabalho? É isso? Sim, esse é o principal oráculo, o Pelé. Tem um sistema de Ifá que é um pouco mais lento, só que ele é um pouco mais perigoso. Não digo que seja perigoso, porque ele carrega uma energia densa. Porque toda vez que, por exemplo, eu jogo o Pelé, ele abre um campo energético, é um portal. Certo. E através desse portal começam a sair energias. Quando utilizo o sistema completo de Ifá, que seria o que chamamos de Atefar, que escrevemos com os dedos através utilizando o segredo de Ifá, ele vai nos dar o código que dentro de um tabuleiro de madeira redondo, com certa material que coloca lá dentro, para poder marcar, ele representa uma força tão grande que se fala que a pessoa vai ficar doente, a pessoa fica muito doente. Então a gente utiliza um sistema um pouco mais sutil, mais suave, para a gente poder amenizar qualquer tipo de situação. Mas consegue alertar a pessoa, digamos. Consegue alertar, com certeza. O que eu entendi é mais ou menos uma mentoria para a pessoa, né? Sim. Você trabalha com atendimento ao público, né? Ou não? Totalmente, totalmente. O pessoal, quando te procura... pessoal, ó, eu esqueci de falar. Oráculo de Fá, tá? Ele é reconhecido pelo... Como é? Oráculo de Fá, né? O Ronald. De Fá, Ronald. Então, eu... Perdoe, acabei esquecendo de mencionar. Mas, aproveitando também... aproveitando, Clarice Coelho, obrigado, viu? Por ter indicado o Ronald aí. E é isso, vamos dar continuidade. Pessoal, quando te procura, o que mais procura? O que a pessoa mais procura pra você? Qual é o sentido da pessoa te procurar? O que a pessoa deseja quando ela tá te procurando? Inicialmente, dentro do trabalho original, padrão, a pessoa se torna o consulente. É aberto um jogo, uma consulta com o oráculo. Certo. Para ver o que está passando na vida dessa pessoa. Se tem algum problema de saúde, se tem um dente quebrado, se tem falha no rim, se tem o pé com algum problema, se vai acontecer, se a pessoa vai ser presa ou não. Tudo aparece dentro da consulta. Velho. É uma consulta tão profunda que, tipo assim, a pessoa dentro de uma consulta fica em média de 1h30 a 2 horas.
conversando sobre o que vai acontecer com a pessoa e o que está acontecendo com ela. Fala sobre a saúde, sobre o relacionamento, sobre a vida pessoal, sobre o trabalho, sobre o mundo espiritual. Se tem alguém ou não, algum espírito do lado da pessoa, se tem que retirar, se tem que fazer alguma coisa. E ele não te compromete, ele não te fixa dentro da religião, porque às vezes ele vai pedir, ó, precisa ir na igreja católica e fazer uma missa para os seus antepassados. Ele não te prende à religião. Isso é bom, né? Isso é ótimo. É porque quando se prende a qualquer tipo de algo, já é ruim. Exatamente, exatamente. Então aí... Mas aí é por conta do ego das pessoas, de querer manter aquela pessoa presa naquilo o tempo inteiro. Você falou... É a manipulação de muitos babalorixás que querem manipular a mente do consulente para ficar aí drenando a parte financeira dela. E não, vai ter uma melhora, mas não a melhora que ele está procurando. E eu, ultimamente, estou fazendo uns trabalhos que foram direcionados para mim dentro de IFA, que é um sistema de abertura de caminho e desobsessão. Certo. Porque é meu caminho dentro de IFA como uma missão que ele me entregou, que seria a quebra de feitiços. Então, eu determino uma data e eu chamo as pessoas, não, tal data eu vou fazer o trabalho de desobsessão e abertura de caminho. Onde a pessoa realmente tem resultado no mesmo dia, tem uma melhora na condição física, tem a pessoa que desenvolveram alguma alergia ou que estão com alguma dor de cabeça, dor nas costas, dores articulares. São feitas rezas e encantamentos dentro do processo de limpeza e desobsessão para corrigir o campo energético da pessoa, onde, quando finaliza esse trabalho, a pessoa está renovada. É questão de 30 minutos, no máximo. E quando tem algum bloqueio, por exemplo, nossa, fulano de tal não me pagou, está me devendo, não sei o quê. Acontece muitas das vezes assim de pessoa, ultimamente, mês passado, nossa, fulano de tal está me chamando, porque o advogado está entrando em contato comigo que vai me pagar aquele valor X, valor grande. Legal. Entendeu? Isso também às vezes foi feito à distância, eu percebi que funciona, só que o trabalho presencial, ele tem mais força. Ele tem... Por causa da energia? A energia. Tipo assim, a pessoa tá presente, tá lá, então a energia conta muito. A energia conta muito, porque se acopla, por exemplo, eu tenho um campo áurico forte, mas quando a pessoa está à distância, eu faço o quê? Eu estou ativando os códigos da energia e certas entidades vão lá fazer o trabalho, só que não conta com a minha força. Entendi. Quando está no presente, no presencial, tem as entidades acopladas no campo, porque cada reza, cada encantamento, está abrindo um portal, abre aqui, abre lá, chega um, sai outro, vem um aqui, limpa aqui, limpa lá. Então, eu utilizo também a mediunidade, porque eu descobri que eu tenho uma mediunidade chamada de sinestesia, é sentir o campo da pessoa, onde a pessoa tem um problema de saúde. Legal. Se a pessoa tem um problema na coluna, eu sei. Eu sinto. Uma pessoa tem problema nas pernas, eu identifico, nossa, a pessoa tem alguma coisa nas pernas enroscada, alguma energia que está densa, não dá para falar exatamente o que é, porque a pessoa pode tomar um susto, né? Sim. Dependendo do que for falar, a pessoa... Sim. Você tá falando um negócio pra mim? Eu vou falar que aconteceu realmente comigo. Referente ao que você tá falando. Eu trabalhava com evento, e em determinado tempo, uma senhora que eu fui fazer, eu não conhecia a senhora, era a segunda festa que eu fui fazer pra ela, né? Ela me chamou de canto e pegou na minha mão, e ela começou a tremer de um jeito. Era a senhora, eu pensei que os olhos dela começaram a encher d'água, e ela falou pra mim tomar cuidado, que tinha muita gente de inveja, tal. Beleza. Passou isso aí, eu não acreditei nela. Tipo assim, sabe? Tipo, a minha vida, depois que ela falou, tipo, foi um alerta pra mim. Depois que ela falou, minha vida desandou, mas de um jeito. De 380 graus, nem 360, é 380 graus que mudou. Literalmente mudou minha vida. E eu comecei a procurar mais. E na realidade, falando o que você falou. Talvez ela falou um alerta pra mim, eu não coloquei fé, eu não acreditei, Sim. Não fiquei atento no que ela falou e deixei levar. Mas tava aí. Foi. Minha vida desandou de um jeito, mas de um jeito que... Vou falar pra você. Eu tô vivo, não sei porquê. Mas referente a isso. Então, você tem esse negócio, a mediunidade de conseguir sentir
Falar ver também não, é mais sentir, ou Não, não? é sentir, porque o ver é para as pessoas, caramba, tem alguma coisa aí. As pessoas podem tomar um médium, em questão de evidência, podem até tomar susto do que tá aí, né? Certo. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco, tipo assim, tem um espírito aí sem cabeça, se eu ver aquilo jorrando sangue no campo espiritual, certeza que eu tomaria susto, né? Sim, sim, sim. Então, a mediunidade sinestesia faz a gente perceber o que que tem aí, mas a gente não sabe se tá sem cabeça, se não tem, se tá inteiro, se tá faltando um braço, mas a gente sabe que o campo energético desse espírito ele está aí e está atrapalhando a pessoa. E vocês Então, eu conseguem faço o trabalho identificar. de retirada. Se eu não consigo retirar, eu coloco entidades que vão trabalhar para encaminhar esse espírito. Entendi. Então, o que que a gente faz? A gente dá o comando. Porque dentro de IFA nós temos a maior hierarquia e nós temos o comando para dar a direção. Ó, Exu, vai trabalhar e retira esse espírito daqui. Perfeito. Ele vai e consegue. Porque eu tenho a hierarquia, por exemplo. Você tem seu guia, eu poderia te dar algum comando para seu guia e por respeito, eles obedeceriam. Porque por Certo. hierarquia, né? Por exemplo, vem um jesuíta aqui e dá algum comando, eu vou obedecer. Porque é referência. Não seria em base de troca ou não? Em base de troca, poderia ser, mas é em base de colaboração, porque Entendi. eles estão aí presentes para desenvolver algum trabalho. Senão, Certo. eles não estariam presentes. Entendi. Eles se prestam para isso, eles têm essa função. Legal, legal. Para auxiliar e ajudar, ou digamos assim. Exatamente, exatamente. Só que se esse espírito não é ativado, ele também, como está em uma frequência diferente digamos, do espírito obsessor, ele pode não enxergar o espírito obsessor, porque pode estar numa frequência X e o espírito numa frequência aqui, então eles não se enxergam. Quando eu dou o comando, esse eixo abaixa a frequência, sintoniza com ele e retira aquele espírito. Entendi. Entendi. Mas aí é uma forma de um trabalho, né? Digamos É um assim, para trabalho, poder. é um trabalho, é um trabalho bastante, tipo assim, a gente tem que saber o comando, para isso que a gente estuda e entende a nossa mediunidade. Cada um tem um tipo de mediunidade. Para quanto tempo a pessoa que pretende começar para conseguir desenvolver essa mediunidade, esse conhecimento dentro do IFA? Cada um pode desenvolver a mediunidade de acordo Deus permitir. Olha, enfim. Por quê? Precisa de fé, precisa acreditar. E precisa de botar a mão na massa dentro da espiritualidade. Quanto mais você faz uma reza, mais força, mais poder você tem dentro do campo espiritual. Mais hierarquia, você vai subindo. Então você acaba tendo patente, você acaba tendo hierarquia dentro do campo espiritual e você se fortalece. Sim, Por exemplo, eu vou entrar no campo da religião católica, eu vou fazer um Pai Nosso. O Pai Nosso que eu faço, se eu repetir ele 1 milhão de vezes, se você repetiu 10 vezes, qual que vai ter mais poder? Qual que tem mais afinidade? a que tiver com Imagina fé, acredito eu, aquela que for feita aquela com que, fé. que foi feita com fé, mas tipo assim, você vai para uma academia, você trabalha braço, e o cara foi durante 1 ano, e depois chega outro, vai na academia, trabalha o braço 1 semana, quem tá mais forte? O que trabalhou o braço 1 ano? 1 ano, 1 ano. Então, é a mesma coisa. Entendi, entendi. Ah, para poder desenvolver, na verdade, pelo que eu tô pesquisando e tentando evoluir, tendo mais conhecimento, o nosso corpo é um templo, né? Exato, é Então um a gente, universo. então a gente vai aprendendo ao decorrer do tempo, a gente vai aprendendo, Sim, então a gente vai perdendo esses dogmas de religião. Que a religião, na realidade, eu posso estar falando besteira, mas eu vou falar por mim. Você vai aprendendo muitas coisas, desenvolvendo o seu espiritual. sim, Mas isso aí tem que ter um mentor para poder ir te auxiliando. sim, exatamente, exatamente. Tem que ter um mentor, só que a gente tem que correr atrás do mentor. Por quê? Depende da nossa fé. A gente é testado o tempo inteiro. Se a gente correr atrás do mentor, a gente acaba tendo mais força e se fortalece a nossa fé. Sim, E por aí que a gente tem esse maior poderio. Por exemplo, pode estar uma pessoa na China com 2, 3 espíritos aí do lado, eu posso ter um comando aqui, fazer a reza específica com o nome da pessoa e eu retiro aquilo lá. Então, precisa de uma hierarquia.
Caramba, o cara é forte, vamos lá. O cara tem uma patente, então vem os outros embaixo, os outros militares embaixo para trabalhar. É Legal. tipo um general dando ordem aos militares embaixo, né, para Pra trabalharem. poder trabalhar. E você vai ajudando a pessoa. Vai, porque o poder da palavra a gente fortalece através da fé e da repetição. Quanto você mais acredita, mas é uma coisa mental. É. Tipo assim, vem do seu interior primeiro, né? Se você Sim, acredita, se você repete, acontece. sim. É Mas quem isso. assina embaixo é Ifá, Exato. entendeu? A espiritualidade. Mas se a pessoa persistir, vai precisar da assinatura ainda? Ou ele assina por. Se tem a assinatura, aquilo fica garantido. Ah, entendi. Não é Tipo, negócio. tem assinatura, esse papel entra em qualquer lugar. Entendi. Não é um negócio breve, né? Não, porque não é igual uma pessoa que não é iniciada a achar que pode bater de frente. A gente não vai bater de frente com ninguém. A gente tem o conhecimento e a sabedoria a entender que aquilo é para fazer o bem. Na realidade, é uma mentoria, né? Na realidade, você mostra o caminho, a pessoa, ela Exatamente, vai pegar a direção, depende só exatamente. dela. Por exemplo, a pessoa que fez o trabalho comigo, fez a consulta e fez o trabalho espiritual, a intenção é mudar a frequência e os códigos dela para quê? Ser positivo e as coisas que vêm de positivo que foram faladas dentro dessa consulta, desse jogo, aconteçam. E não aconteça o que é falado de negativo, porque é falado as duas polaridades. Se você está no positivo, é uma coisa boa. E Fá, ele ajuda você a trabalhar o seu lado negativo, o seu lado interior? Se a gente se permitir, sim. A gente precisa desmontar o ego todinho. Ter Que a eu- humildade de se permitir. sim. Porque muitas pessoas, quanto mais aprendem, mais se acham que são fortes. Eu, Mas não é assim que funciona. eu Quanto vou. mais você está É, bem, mais humilde você se torna, mais poderoso você é. verdade, Porque o poder está dentro da humildade. verdade. É verdade, verdade. É o. Que nem fala, né? O poder, na realidade, tá de você servir, não de ser servido, Exatamente. né? Exatamente. Eu tenho até um livro falando sobre alguns conselhos de IFA, só que ele foi trazido mais para a atualidade. Então, eu desenvolvi através de alguns conselhos e eu trouxe exemplos reais para a gente se alinhar com o caminho de vida. Eu chamo ele de a chave do autoconhecimento. Que legal. Aí onde você conseguiu desenvolver, é isso? A Sim, eu sua. trouxe uma parte mínima para a gente conseguir ter uma noção de como a gente saber resolver os nossos próprios problemas sem depender de outros. Você pode falar? Sim, então vem através de alguns conselhos, por exemplo, vem alguns odum, tem alguns odum que são muito específicos que é tipo que serve para ele e não serve para o outro. Sim. Então, o que serve para eu pego os mais generalizados que servem para todos, né? Por exemplo, ó, deixa eu achar algum conselho aqui, porque todos não vêm assim. Ah, por exemplo, uma das recomendações dos conselhos: atenda seu quadro espiritual para que saia do estancamento, porque a pessoa nada, não consegue ter resultado. Então, Sim. ele vem dando esses conselhos assim: cuide do espiritual. Quando ele fala assim, eu já me ligo. Dê atenção para seus antepassados. Como é você com seu pai? Como é você com sua mãe? Como é você com sua avó, com seus avós? Como foi a vida dos seus bisavós? Toda essa turma importa, porque nós somos uma árvore e as nossas raízes, tudo é uma árvore genealógica. Então, o que alimenta se a gente está bem ou mal? Nossos antepassados. Como é a relação tua com teu pai, com tua mãe? Tem dificuldade? Então a gente vai ter dificuldade no financeiro. Ah, mas a pessoa ganha milhões, mas gasta milhões. Você tá falando um negócio importante, hein? Ainda no mundo atual de hoje, em dia, Então, que aonde o ego tá acima, né? Cada um por si, Deus pra todos, né? Na sim, realidade, o que você tá falando aí é sim. importante. E vem, Como é que é uma pessoa pra poder olhar nessa parte da família, pra engrenar? E você colocou um ponto interessante. sim, na verdade, esse é o ponto de partida. Quanto mais você cultua teus antepassados, por mais que você não cultue nenhum orixá, nenhuma entidade, nem nada, a força vem da raiz dos nossos antepassados. Igual você jogar água numa plantinha que vai molhar a raiz e ela vai ter.
Então você está molhando uma planta, você está cultuando aquela planta, você está dando força para aquela planta para que ela tenha frutos. O Exato. nosso fruto é aquilo que a gente consegue no nosso dia a dia. Você É o tá... vencer o nosso dia a dia. E não ter tantas dificuldades. Nossa, num trânsito, nossa, bati o carro, nossa, bati a moto, nossa, apareceu fulano e tal xingando, problema no relacionamento e problema não sei aonde, problema com um colega do trabalho. Por quê? Os antepassados estão esquecidos. Será que aconteceu isso comigo? Isso é a base para todo mundo. Sabe É a origem o nossa. que você acabou de falar aí, mais ou menos aconteceu tudo comigo. Eu capotei um carro. Pô, partes do corpo, quebrei. Eu falo assim, ó. Semana, capotei o carro. Na outra semana, quebrei parte do corpo. Passou, depois que eu recuperei, caí de moto. Meu, só coisas, intervalo, não tinha intervalo. Era pancada em cima de pancada, uma atrás da outra. Sim, porque assim, Caio, é o seguinte, nós temos essa legião de antepassados, posso chamar de legião, porque são eles que nos acompanham. Se a gente cultua eles, a gente tem uma proteção contra bruxaria, contra olho gordo, contra... Vai ser 100%? Não vai ser, mas vai ser uma proteção de que não vai acontecer o pior, Sim, entendeu? Então, quanto a gente mais trabalha, mais nosso financeiro também cresce. A gente consegue pagar as nossas contas, a gente consegue ter um bom retorno. Não falo de ficar milionário, eu falo da gente se sentir confortável dentro do ritmo que cada um carrega, sim. entendeu? É, só E pelo ter fato de qualidade viver. de É, vida, exato, saúde, exato. saúde. Isso é importante. Sim, imagina, você vai brigar com tua família, você vai ter uma semana ruim. Sim, Isso vai acontecer. Isso vai acontecer tanto porque você abaixou a tua frequência, a tua energia, você ficou triste, você está viciado para espírito ruim. E aí o que acontece? Eles vão querer se aproveitar de você de alguma maneira. Então eles vão provocar algum acidente, vai querer acontecer alguma coisa. Entendeu? Para que você, o primeiro estágio negativo dentro do prejuízo dos trabalhos espirituais, o lado negativo é você ter prejuízo no financeiro. O segundo estágio, que eu sempre falo, é prejuízo na saúde, certo. que a saúde pega, porque quando você tem prejuízo na saúde, o que acontece? Você tem prejuízo no financeiro também. Você tem que gastar para cuidar da saúde. Sim. E quando chega no terceiro estágio, a pessoa já está em depressão pensando em suicídio. Já está com um monte de espírito drenando ele, querendo levar ele para o outro lado. Qual o conselho que você dá pra pessoa que tá nesse caminho? O que ela deve fazer? Que ela tá passando por isso hoje, vamos supor, ela tá nessa situação hoje, passando por isso hoje. Qual é o conselho que você daria pra pessoa ou alerta que você daria pra essa pessoa? O conselho, sim, seria o quê? Parar tudo que está fazendo, porque tudo que está fazendo vai dar prejuízo. Certo. Qualquer não, vou arrumar um emprego aí. Se a energia tá ruim, você só vai arrumar briga. Sim. Então para, vai, cuida do lado espiritual. Vai, ou você vai para uma igreja, coloca os nomes do teu avô, dos antepassados lá, pá, pá. Ou você vai, dependendo, depende muito, mas generalizado, cuidar, visitar os antepassados, vai lá no cemitério, leva umas flores, leva alguma coisa, um copo com água, coloca um incenso, cuida deles. E a partir daí, a vida vai subir. Não tem Legal. como. Porque, por exemplo, orixás podem abrir mão da tua vida, mas teus antepassados não. Eles são atrelados a você. E muito dos antepassados pode ser você mesmo, que você morreu em tal data lá atrás, faleceu em tal data lá atrás e renasceu novamente, tentando resolver um problema que não solucionou naquela época. Então, você fazendo isso, você está dando força para si mesmo. Certo. Que fica. Interessante. Sim, sim, sim. Essa pergunta eu queria fazer, talvez acho que é o que a gente tá falando. Como a consulta se conecta ao culto aos orixás? É... É orisas, eu acho. Eu falei orixás, é Orixá. orisas. Orixá, sim, exatamente. Que é chamado de orixás e orixás, dependendo de cada região, né? Como ele se conecta, são duas coisas diferentes para começar. Certo. Porque dentro da iniciação de Ifá, tem pessoas que incorporam entidades. E o que acontece? Tem que ser retirada aquela entidade para poder entrar no quarto de Ifá.
Certo. Aquela entidade não faz parte da frequência de Ifá. E o culto de Orunmila seria o conselheiro para alinhar nossos caminhos na vida, para identificar qual que é a missão, qual que é a responsabilidade de cada orixá na vida de cada um. Então o Ifá vai falar, fulano de tal, tem que fazer algum trabalho para tal orixá, para se alinhar com tal coisa, e as coisas vão dar certo assim. Ele só vai apontar onde que está qual que é o caminho. Ele vai apontar o caminho. Legal, legal. Eu ia fazer uma pergunta pra você. Qual é o sentido da vida? Mas em cima do sentido da vida, eu vou perguntar 2 perguntas, que a gente tem só 5 minutinhos. Qual é o sentido da vida? Pro Ronald. E no Ifá, qual é a visão sobre a vida e a morte e o renascimento pro Ifá? Qual a função? Não, qual é a visão? Qual é a visão do Ifá sobre a vida e a morte e o renascimento? Então, vencer as dificuldades. Ele está aí para nos dar a direção, né? Ele sempre vai estar aí para nos dar a direção enquanto a gente estiver acreditando naquilo. Certo. Entendeu? A primeira pergunta era... Qual é o sentido da vida O sentido da vida, pro Ronald? Ronald, qual é o sentido da vida? para mim, mas você vai se identificar, eu acho que todo mundo, o sentido da vida é ser feliz. Porque quando você está feliz, você enxerga todas as coisas com clareza, você tem calma, você tem saúde. E para ser feliz, precisamos olhar para dentro e desconectar esse monte de fios no qual a nossa cabeça está conectada. Preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com o outro. Mas é uma conquista. A felicidade é uma conquista. É um estado de espírito, mas ele precisa ser conquistado através de conhecimento. Verdade. O negócio que você falou aí pela nossa vida corrida de obrigações, deveres e tal, acaba não deixando você olhar pra dentro. Muita gente não consegue olhar, parar pra, sabe aquele sentido? Fazer outra pergunta pra você. Quem é o Ronald quando ninguém tá vendo? Cara, É mais ou menos nesse sentido agora que eu falei. Tipo assim, quando ninguém tá vendo, quem é o Ronald? o Ronald, quando ninguém tá vendo, ele é uma pessoa totalmente distraída. Por quê? A gente tem que ter aquela caixinha do nada, cara. Porque quando você tá naquela caixinha do nada, você é feliz. Entendeu? Entendi. Procura aquele momentinho só. Só aquilo, só aquilo. Desconecta uns 5 minutinhos, pô, aí volta a tua energia. Às vezes eu ultrapasso o tempo, que às vezes eu fico muito nessa caixinha aí, e eu tenho que voltar para a realidade, colocar o pé no chão. Legal. Então a gente precisa equilibrar o racional com o emocional. Show de bola. Show de bola. Ronald, eu agradeço muito a sua presença, ter aceitado o nosso convite. Sou grato mesmo por você ter comparecido. A Clarice, por ter indicado. Clarice Coelho, de novo, obrigado por ter indicado. Qual é a mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes? Qual é o conselho que você gostaria de deixar? Quanto tempo a gente tem, amigo? Mano, tem uns 3 minutinhos. 3? 3 é seu. Perfeito. É seu. Se você quiser Perfeito. falar para os seus ouvintes, esses 3 minutos é seu. Perfeito. Para quem está assistindo e vai assistir posteriormente, olhem para o que mais vocês gostam na vida de vocês. Pratiquem o que vocês gostam e não fiquem naquele mundo de só fazer as obrigações, porque tem que ter aquele ócio, tem que ter aquele momento que só vai trazer a saúde. Se não tem felicidade, não tem saúde. É isso. Obrigado. Pronto. Obrigado. Eu que agradeço pela Obrigado mesmo. oportunidade. Obrigado. A frase para encerrar, nós cumprimentamos o Babaló, Iboru, Iboia, Iboxixé. Axé. Axé. Obrigado. Show.